Olá, professora Valdiana Gomes, de volta para vocês com mais uma videoaula, voltando com gramática, tá certo? Espero que vocês estejam bem. E antes, como de costume, né, vocês já sabem, de irmos para a indicação da nossa agenda da videoaula de hoje, vamos para a nossa acolhida. Essa semana eu escolhi reflexões, né, sobre a importância de Deus, a crença em Deus, a proximidade com Deus, tá certo? Eu queria pedir gentilmente que você não passasse o vídeo, né, não pausasse, que você exercitasse essa proximidade com Deus junto comigo, tá bom? Então vamos lá. A reflexão ela inicia com uma pergunta: como fazer minha vida dar certo, tá bom? E diz assim: todos nós tentamos fazer a vida dar certo. E embora nem sempre tenhamos certeza de que está dando certo, sabemos sem sombra de dúvida quando não está. Ter uma vida que dá certo não quer dizer que tudo é perfeito. Significa ter paz com Deus e saber sem hesitar que se está nas mãos dele, que ele não a abandonará, não a deixará à beira de um precipício, nem a desamparará nos momentos desafiadores, árduos e difíceis. Quando sua vida dá certo, você tem a certeza profunda e abrangente de que as coisas cooperam para seu bem no futuro, a despeito do que aconteça hoje. Ou seja, mesmo quando algo dá errado, você sabe que tem acesso a um poder que pode endireitar o erro. Esse poder vem somente de uma fonte: Deus. E ele tem algumas especificações para derramá-lo sobre nossas vidas. Quando vivemos de acordo com essas especificações, da maneira que ele deseja que vivamos, nossa vida vai sim dar certo. Acredite. Né? Então, com essa reflexão, com esse pensamento, que a gente inicia a nossa videoaula de hoje. E agora sim, pegue seu material para que a gente possa fazer a notificação na sua agenda. Acolhida, né, esse acolhimento. Módulo 2, vamos começar a nossa correção. Nós finalizamos a aula passada com essa indicação de atividade. E agora nós vamos fazer a correção da atividade da página 87 e 89, da 96 a 100. E a gente deixa como proposta o módulo 3, transitividade verbal, resolução de atividade da página 20 a 24. E antes eu faço umas observações importantes para que você relembre essa transitividade verbal, que já foi um assunto visto por nós, tá bom? Então, vamos começar a correção no módulo, né, da página 87 a 89. Olha aí. Acentuação de ditongos abertos e hiatos. Leia o trecho a seguir do livro Álbum de Família, que retrata a época em que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, vamos ler com bastante calma. Vovó morava havia muito tempo no Rio, desde que lá era a capital do Brasil. Desde a época dos bondes, dos homens de chapéu, das mulheres de chapéu. Homens e mulheres usavam chapéu sempre que saíam de casa. Iam ao cinema de chapéu, às corridas de cavalo, aos passeios pela cidade. Naquele tempo, o povo andava despreocupadamente pelas ruas e cuidava muito das roupas. Os homens sempre de gravata. As mulheres, que não gostavam de sol, abriam a sombrinha. Era vovó me explicando como os cariocas viviam. Né? Ok? Tudo bem? Albergaria, Lino de Álbum de Família, São Paulo, edições, coleção Júnior. Que diferença você percebe entre a época descrita no texto e os dias atuais? Né? Com o uso contínuo do chapéu, gravatas e sombrinhas, né, que não é algo comum para nós. De que forma é possível conhecer o modo de vida das pessoas no passado? Como o narrador desse texto obteve acesso às informações históricas apresentadas, é importante, né, a gente ter essa curiosidade, né? Então, por meio de fotografias, relatos pessoais, livros, museus, né? Então, ele obteve essas informações por meio do relato, né, de sua avó. A palavra chapéu contém um ditongo, tritongo ou hiato, um ditongo. Observe as palavras abaixo: céu, papéis, herói. O que essas palavras têm em comum com o termo chapéu? Todas elas são oxítonas, apresentam ditongo e levam acento gráfico. Né? Então, você tem que prestar bastante atenção na indicação dessa acentuação.
Aí eu recapitulo com vocês algo muito importante que você não pode esquecer. Na língua portuguesa, são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em ditongo de pronúncia aberta. Ei, eis, eu, eus, oi, os, como em papéis, chapéu e herói. Certo? Então, preste bastante atenção. Olha aí, página 88. Leia os textos a seguir e responda às questões. O menino está comendo um sanduíche. A irmãzinha dele se aproxima e diz: Me dar uma dentada. E o menino: Você tá me achando com cara de cachorro? Né? Ziraldo, Livro do Riso do Menino Maluquinho, terceira edição, São Paulo, Melhoramento 2000, página 57. O encontro vocálico das palavras saída e sanduíche é classificado como ditongo, tritongo e hiato. Hiato, né? Por que ele recebeu essa classificação? Muito importante a gente saber. Porque o encontro vocálico aparece em sílabas diferentes, né? Quando eles se separam, né? Saída e sanduíche. Quando se separam, eles ficam em sílabas diferentes. Quando a vogal, aí eu recapitulo com você, quando a vogal e o nos hiatos forem tônicas, ou seja, forem fortes, e estiverem sozinhas em uma sílaba ou seguidas de S, devem ser acentuadas graficamente. Exemplos, né? Caído, viúva, graúdo, país, né? Aí, Piauí, Baú. Essa regra, certo? Sétimo ano, ela não deve ser aplicada em atos seguidos de NH, como em rainha, bainha, tá certo? Nem nos casos em que essas vogais formam sílabas com as consoantes R, L, M, N e Z, como em sair, ruim e raiz. Aí, reescreva as palavras abaixo, acentuando-as quando necessário. Depois classifique-as em ditongo ou hiato. Olha aí. Aluguéis, né? A gente recebe acento aí no E. Aluguéis, ela vai ser um ditongo. Prejuízo, no I, vai ser um hiato. Ruim, não recebe, ditongo. Egoísmo, no I, hiato. Moinho, não recebe, ditongo. Juízes, né? No I, um hiato. Salva, né? Hiato. Fiéis, acento no E, ditongo. Aí nós vamos para a página 89. No título do filme, né, Senhor dos Anéis, foi usada a palavra anel, flexionada no plural e no singular. Qual é a vogal tônica dessas palavras? Aí nas duas formas a vogal tônica é o E, né? Anéis. Por que somente a palavra anéis recebeu acento? Porque a forma no singular, ela é uma oxítona, tá certo? Terminada em L, tá bom? E a forma no plural é uma oxítona terminada em ditongo aberto, é isso como a gente viu anteriormente. Tem dúvida? Volta lá na página, dá uma olhadinha e responde a questão corretamente. Leia o texto informativo a seguir e responda as questões. Raízes comestíveis. As raízes comestíveis são tubérculos utilizados na culinária tradicional. Bom sétimo ano. Pelo fato de se desenvolverem diretamente no solo. Essas raízes absorvem uma grande quantidade de nutrientes. Por isso, recomenda-se às pessoas que desejam se manter saudáveis incluir tais alimentos na sua dieta. A maioria das raízes comestíveis é bem conhecida por todos, como a beterraba, a batata, a cenoura e a mandioca. Qual é a importância de ingerir raízes comestíveis? Né? Porque elas são ricas, preste atenção, já está lá a resposta, em nutrientes essenciais para manter uma vida saudável. Faça a separação silábica das palavras raízes e raiz. Ó. Raízes, né? Ra, hífen, i, acentuado, hífen, zis. Né? E ra, hífen, is. Fica junto. Por que a palavra raízes é acentuada graficamente? Aí você vai e procura a contextualização dessa resposta. Porque, de acordo com a regra de acentuação, quando a vogal I nos hiatos fotônica estiver sozinha, ela é acentuada. Por que a forma no singular raiz não é acentuada? A palavra raiz não é acentuada porque é uma oxítona terminada em Z, certo? Então, a gente terminou aí da página 89, certo? Tudo bem?
Aí agora eu gostaria de responder com vocês. Não tá aí na agenda, mas a gente responde rapidinho essa 93, que é importante porque estudei, tá bom? Ó, o regulamento é um conjunto de prescrições ou regras, você completei com a palavra regras, criadas para determinar o funcionamento de uma instituição ou da sociedade e instruir sobre ele com o objetivo de orientar as pessoas a respeito das condutas que devem ser seguidas. O anúncio de propaganda tem como objetivo vender ideias ou levar o leitor a se engajar, tá certo? Em determinadas causas. Para isso, são utilizados diferentes recursos argumentativos. Geralmente, ele apresenta linguagem mista, frases curtas e verbos no modo imperativo. Pode ser vinculado em revistas, jornais, sites da internet, cartazes em locais públicos. A palavra que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas uma relação de sentido de dependência, é chamada de preposição. As preposições são invariáveis, isto é, não são flexionadas em gênero e número. Na língua portuguesa, são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em ditongo, de pronúncia aberta, certo? Dá-se o nome de polissemia, você não pode esquecer, aos múltiplos significados que uma mesma palavra pode apresentar. Beleza, sétimo ano. Agora, nós vamos lá para a página 96. Muito bem. Assim, a gente está quase encerrando, né, esse módulo 2, para irmos com muita alegria para o módulo 3. E a Sofia aqui doida para ser minha aluna, assistindo a videoaula. Então, vamos lá, começar na página 96. Muito bem. Na página 96 é como se fosse uma recapitulação. Aí a gente tem mais atividades. Olha aí. Observe o anúncio de propaganda a seguir. Qual é o objetivo desse anúncio de propaganda, sétimo ano? Pararam para pensar? Seja, divulgar o estado de Pernambuco a fim de promover o turismo. Em sua opinião, o anúncio cumpriu seu objetivo? O que vocês acham? Sim, né? Pois o propósito de um anúncio é realmente fazer com que as pessoas visitem o estado noticiado, publicado, tá bom? Aí a gente observa aí o verbete abaixo, coração, tá bom? Aí tem substantivo masculino, órgão oco muscular, situado na cavidade torácica, formado de duas aurículas, dois ventrículos, e que recebe o sangue e o bombeia mediante movimentos ritmados. 2. A parte mais interna ou mais central, ou a mais importante do lugar, região. A natureza ou a parte emocional do indivíduo. Né? Qual, sétimo ano, das acepções, né, das acepções apresentadas, corresponde, tá certo, ao sentido da palavra coração empregada no anúncio? Aí a gente vai ficar com a segunda acepção, a parte mais central ou mais importante de uma região. Aí, claro, você vai levar em consideração o contexto. Que figura de linguagem foi empregada no anúncio? Uma personificação, pois confere características humanas a um lugar, uma metáfora, uma comparação, pois apresenta uma comparação explícita de determinado lugar a um coração, né? Então, a gente faz aí uma metáfora, tá bom? Segundo quadrinho. Aí a gente vai para a página 97, né? A página 97 pede para que a gente leia o poema, tá bom? Leia o poema abaixo. Escreve-me, certo? Então, bastante atenção, acompanha comigo a leitura, tá bom? Olha aí. Escreve-me, ainda que seja só uma palavra apenas. Suave como teu nome, casta, como um perfume casto de açucenas. Escreve-me. Há tanto tempo que não te vejo, amor. Meu coração morreu já, e no mundo aos pobres mortos ninguém nega uma frase de oração. Amo-te. 5 letras pequeninas, folhas leves em terras de bombinas, um poema de amor e felicidade. Não queres mandar-me esta palavra apenas? Olha, manda então, brandas, serenas, 5 pétalas roxas de saudade. Flor bela, espanca, escreve-me, né? Mais uma vez eu digo, toda vida que a gente lê um texto é importante a gente ler de onde foi extraído o texto, tá certo? Aí pergunta, que sensações esse poema despertou em você? Né?
Aí você vai dizer de alegria, de tristeza, de saudade, né? O que está sendo retratado neste poema? Esse poema, ele é muito claro, ele retrata a saudade do eu lírico, esse eu lírico que fala dentro do poema, tá bom? A forma verbal empregada no título do poema está expressando. Você tem que ter, né, observação. Certeza, pedido, dúvida. Aí eu volto com você. Quando eu digo assim, ó, escreve-me, eu estou dando uma certeza, eu estou fazendo um pedido ou uma dúvida? O que é que vocês acham? Um pedido, né? Qual é o sujeito da forma verbal nega, utilizada na segunda estrofe? O sujeito é ninguém, tá bom? Esse sujeito é classificado como simples ou composto? Explique. Simples, né? Pois possui apenas um núcleo. O sujeito composto que possui dois ou mais núcleos. Não pode esquecer isso. Classifique o sujeito da forma verbal em destaque do verso. Não queres mandar-me esta palavra apenas? Sujeito oculto, pois apesar de não estar explícito na oração, é possível identificá-lo pela desinência do verbo tu, né? Nos versos abaixo, a que pessoa do discurso a forma verbal manda se refere? Em que modo verbal está? Não queres mandar-me esta palavra apenas? Olha, manda então, brandas serenas, 5 pétalas roxas de saudade. Segunda pessoa do singular, ela está no modo imperativo. Muito bem, sétimo ano, né? Então, faça aí a correção comigo, né? É importante que você tenha tentado fazer essa atividade e que agora possa estar aí comemorando o que você acertou, né? O que você aprendeu, tá bom? Página 98, né? Veja abaixo 2 capas de filme. Branca de Neve, Meu Malvado Favorito. A. No título dos filmes, há palavras que se referem às características dos personagens. Quais são essas palavras? É importante que você observe, né? Por exemplo, a capa, né? A, branca, anões, né? Na B, malvado, certo? Tudo bem? Essas palavras se referem a características físicas ou psicológicas. Na A, as palavras branca e anões se referem às características físicas. Na B, a palavra malvado se refere a uma característica psicológica. Leia a sinopse do livro a seguir e responda as questões. Papai não é perfeito. O relacionamento entre o filho e seu pai, portador de deficiência física. Lucas precisa fazer uma redação sobre seu pai, que é portador de deficiência física. Conversa com a mãe e descobre uma linda história de um jovem que teve uma paralisia irreversível. Lutou e reaprendeu a viver. Então, concluiu. Seu pai era mais que perfeito. A. Por que o menino concluiu que seu pai era mais que perfeito? Porque ele descobriu que seu pai, após ter uma paralisia irreversível, lutou e reaprendeu a viver. Qual é a forma verbal presente nas orações, sétimo ano? Papai não é perfeito e seu pai era mais que perfeito? A forma verbal, quando pergunta isso, ele está lhe perguntando qual é o verbo presente. É e era. Sublinhe no texto o predicativo do sujeito dessas duas orações. Aí eu lembro para você que o predicativo do sujeito é aquela palavra que dá uma qualidade ao sujeito. Perfeito, né? E mais que perfeito. Essas formas verbais apresentam um sentido de estado passageiro ou permanente? Permanente, certo? Aí nós vamos agora para a página 99. Leia a seguir uma tirinha do personagem Armandinho. Mordia goiaba e via larva. Então, goiabas têm larvas. Calma, mano, não generalize. Algumas goiabas têm larvas. Ou ao menos uma goiaba tem larvas. Ou uma goiaba tem uma larva. No caso, metade de uma larva. A. Por que Armandinho é o único que afirma que na goiaba só tem metade de uma larva? Porque Armandinho está segurando a goiaba e vê mais uma meia larva. Pois provavelmente o personagem que mordeu a fruta comeu a outra metade do bicho. De que forma a fala de Armandinho contribui para o humor da tirinha? Então você pode ter dado a sua resposta, mas uma que eu posso sugerir é que o fato das goiabas serem larvas, enquanto eles observam que na goiaba mordida pelo colega, né, tem metade da larva. Qual é o sujeito das formas verbais destacadas nas seguintes falas? Algumas goiabas têm larvas e ou em uma goiaba tem uma larva. Na primeira, o sujeito é algumas larvas, na segunda, uma goiaba.
Por que o verbo ter está acentuado somente na primeira fala? Porque ele está flexionado no plural, ou seja, está concordando com o sujeito algumas goiabas. Leia algumas manchetes. Esculturas de elefantes são espalhadas por São Paulo. China inaugura a ponte de vidro mais longa do mundo. Palmeiras não quer jogo contra São Paulo, atrapalha dado especial. A que classe gramatical pertence as palavras em destaque? Preposição. Relacione as palavras destacadas acima aos sentidos que elas expressam nas manchetes. Por, de e contra. Oposição, contra, né? C. Lugar, por, A. Material, de, B. Então, fica aí C, A, B. Muito bem. E agora nós iremos para a página 100. Leia a tirinha abaixo e responda as questões. De que forma é construído o humor nessa tirinha? Você vai dizer, por meio da atitude da fala do personagem, pesado ao chutar o personagem medido, para que caísse na balança, e dizer diretamente que o medido é um mala. É possível identificar qual personagem é o pesado e qual é o medido? Justifique sua resposta. Sim, né? O nome pesado refere à característica física do personagem, então a gente consegue ver aí. Relacione a coluna abaixo de acordo com o significado que os personagens empregaram para a palavra mala nessa tirinha. A. Pesado e medido. Objeto para carregar roupas. Medido. Pessoa chata. Pesado. Relê o princípio 9 da Declaração Universal dos Direitos das Crianças. A criança deve ser protegida contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. Não será objeto de nenhum tipo de tráfico. Não se deverá permitir que a criança trabalhe antes de uma idade mínima adequada. Em caso algum, será permitido que a criança dedique-se ou a ela se imponha qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua educação, ou impedir seu desenvolvimento físico, mental ou moral. Faça a separação silábica da palavra saúde e depois classifique seu encontro vocálico em ditongo e hiato. Então, vamos lá. Sa fica na sílaba, hífen, u acentuado, hífen, d. Trata-se de um hiato, pois cada vogal do encontro vocálico fica em uma sílaba diferente. Por que essa palavra foi acentuada? Porque a vogal U dessa palavra ela é tônica. Muito bem, sétimo ano. E agora a gente vai para a indicação da aula de hoje. Nós vamos lembrar aí para vocês que existem os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos são verbos que sozinhos eles cumprem a função de predicado. Eles não precisam de complementos ao fazer a predicação, ou seja, são suficientes para se declarar algo sobre o sujeito. Eles nunca concordam, né? É intransitivo. Ninguém vai perguntar por que concorda ou por que não concorda. O verbo em si ele já diz, eles nunca concordam e pronto. Né? Aí nós já temos verbos transitivos, que são aqueles que constituem sozinho o predicado, mas eles necessitam de um complemento, eles são incompletos. Eles precisam de um complemento ao declarar algo sobre o sujeito. E esses verbos transitivos, eles podem ser diretos, indiretos ou diretos e indiretos, tá certo? Quando você pensar nos verbos transitivos, você lembra no trânsito. No trânsito vai carro, vai bicicleta, vai pessoa, vai moto. Então, é como se as informações, elas transitassem. Elas precisassem de complemento. João comprou. Comprou o quê? Quem compra algo ou alguma coisa. João comprou presentes. Então, presente, comprou é um verbo transitivo e seu complemento é presente. A gente precisa de moderação. Quem precisa de algo ou de alguma coisa. E o dia aí faz com que seja um objeto indireto, tá bom? Aí os verbos transitivos diretos ligam seu complemento de forma direta sem preposição. Esse complemento, ele recebe o nome de objeto direto. Já os indiretos, eles ligam seu complemento por meio de preposição. E ele recebe o nome de objeto indireto, certo? E quando vem os dois, professor? Aí você vai ter dois complementos, o direto e o indireto. O novo conceito propôs o quê? Uma reflexão. A quem? À sociedade. Então, a gente tem um complemento, né? Direto e indireto. Então, a gente deixa aí para vocês, tá certo? A indicação, né, da atividade. Da página 120 a 125. Bom? Então, na próxima videoaula a gente retoma com essa correção.